Graça e paz ao seu coração, meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo encontre o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Ela excede todo entendimento e por isso, em Cristo Jesus, nós podemos ter paz, podemos ter alegria e nesses tempos de pandemia, de isolamento social ainda, nem tanto, infelizmente, mas nós temos a oportunidade de estarmos juntos toda a noite, quando nós postamos o nosso vídeo no YouTube e também nos grupos de WhatsApp da igreja. Hoje eu quero falar da parábola do semeador. Essa parábola é muito conhecida e não precisa ser lida o texto, né? Mas é interessante a gente entender, e sempre que eu posso, eu gosto de ensinar do ponto de vista das parábolas, a gente explicando um pouquinho daquilo que a gente aprende no grego. E parábolas quer dizer paraboles, comparação, lançar duas coisas, semelhança uma contra a outra, significa colocar uma coisa ao lado da outra para estabelecer a semelhança ou a distinção. Nos lábios de Jesus aqui, veio a ser um método especial de usar histórias terrenas para desvendar verdades espirituais daqueles que se entregariam a ele. Um dos motivos, melhor dizendo, era atingir os simples, fixar as verdades na mente dos ouvintes e, sobretudo, distinguir entre as pessoas de boa fé e as que queriam aprender, que tinham um coração aberto para o aprendizado de Jesus, e as demais que viessem zombar ou discutir do próprio Senhor Jesus, do seu ensinamento. A parábola do semeador, propriamente dizendo, é onde Jesus inicia, com essa parábola, inicia o seu primeiro grupo de parábolas, registrado no Evangelho de Mateus. Essa coleção aqui, até o fim do capítulo, diz respeito ao reino de Deus. E nessa parábola, a gente aprende, e é importante fixar essa mensagem, né? Que a mensagem de Cristo aqui é a semente é a mensagem de Cristo Jesus, a proclamação, o querigma da igreja hoje foi de Jesus. Os tipos de terreno aqui representam os diferentes tipos de pessoa e dos corações dessas pessoas, dos sentimentos dessas pessoas, quanto à sua atitude para com a mensagem. É bom a gente realçar que a gente conhece bem o texto e mostrar como que se dá o plantio da palavra de Deus, da semente de Deus no coração humano. Isso é uma coisa importante para a gente discutir, para a gente ensinar e para a gente ter uma visão mais completa do que vem a ser o reino de Deus. No versículo 4, ele vai falar do primeiro local onde caíram as sementes. Caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Então, as aves vieram e comeram aquelas sementes que tinham sido semeadas à beira do caminho. Segundo momento, outra parte cai em solo rochoso, onde a terra era pouca, nasceu, a semente chegou a germinar, visto não ser profunda a terra, o que acontece? Saindo o sol, queimou aquela semente, e porque ela não tinha raiz, ela não tinha solidez, ela não estava firmada na terra, não tinha raiz e por isso ela seca. Outra, que é a terceiro grupo aqui de sementes, vai cair entre os espinhos. E os espinhos crescem e sufocam a própria semente. É interessante nós notarmos que essas três aqui, esses três locais são vistos como negativos do ponto de vista daquilo que eu falei, que é a parábola, que a semente é a proclamação da palavra do reino, né?
E os tipos de terreno são o coração das pessoas, os sentimentos das pessoas, daquelas que querem conhecer a Jesus, querem conhecer a proclamação da palavra de Deus. Hoje a igreja é continuadora da obra de Cristo. Hoje a igreja é o semeador. Cada um de nós que entendemos a graça, o amor, a misericórdia de Jesus, através desse texto nós nos tornamos semeadores. Semeadores do amor, da palavra, semeadores da misericórdia, da paz, da alegria, da libertação, da renovação de Cristo em nós. Então todo cristão hoje, ele deve olhar para essa parábola e pensar, puxa vida, eu não posso lançar as minhas sementes à beira do caminho. As aves virão e a comerão. Eu não posso lançar a minha semente em solo rochoso, porque ela não vai ter raiz e vai morrer. E eu não posso jogar entre os espinhos. Os espinhos vão crescer e vão matá-la, vão sufocá-la, essa semente. Mas é interessante nós notarmos que o quarto tipo de terra que fala que a semente foi lançada, versículo 8 do capítulo 13 de Mateus, diz assim, outra enfim. Eu gosto dessa expressão aqui, outra enfim. Por quê? Outra porque era mais uma, já tinha sido lançado 3 vezes sobre a terra. Mas, enfim, dá aquela ideia de que as 3 anteriores a gente pode ver como negativas, a semeadura, mas que agora a outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola. E é muito interessante nós sabermos que na pregação do Evangelho, em tudo aquilo que nós fazemos, muitas vezes tem tipos de pessoas que vão ser como a primeira semente. A nossa palavra de evangelização cairá à beira do caminho. Em outras oportunidades, elas vão cair em corações rochosos e não vão ter condição de nascer, porque o coração, o terreno não é fértil. E, logicamente, que vai ser uma semente que vai se queimar e, por não ter raiz, vai se secar. Mas nós precisamos ter encorajamento, nós precisamos ter vontade, coragem e intrepidez para pregarmos a boa palavra de Deus. Aquela que, enfim, vai cair em boa terra, vai cair num coração que quer, que tem desejo de ouvir a palavra de Deus, de entender o ministério pelo qual Jesus veio, de entender o propósito de Deus Pai em mandar Jesus, para que Jesus tabernaculasse entre nós, para que Jesus fosse o menino Deus entre nós e experimentasse das nossas adversidades. Por isso a ideia de um Jesus histórico é maravilhosa. Um Jesus que teve fome, que chorou, que ficou triste, que também ficou nervoso lá com os vendilhões do templo. E esse é um tempo que a gente está vendo aí muitos vendilhões do templo, né? Vimos nas notícias e entristece os nossos corações, né? O tal do pastor Everaldo, cheio de corrupção, a tal da Flor de Lis, a deputada federal, que praticamente está mostrando que matou o marido, que tinha todos aqueles filhos. Então a gente fica triste com isso. São solos que muitas vezes a palavra de Deus é lançada e ela não floresce, ela não germina, porque ela não tem um bom solo. O solo não é o ideal. O solo não é o ideal para que a mensagem do amor e da graça frutifique nesses corações. Mas Jesus nos ensinou que quando cai em terra boa, e isso depende única e exclusivamente da graça dele, é ele que nos escolhe, nós não temos condições nenhuma de escolhê-lo. Então, quando cai, não tem como, gente. Caiu em terra boa, vai dar fruto.
E o texto aqui mostra que vai dar a 100, a 60 e a 30 por 1. Então eu queria terminar, concluir essa devocional de hoje, falando o seguinte: lance a semente, primeira coisa. O seu papel é de semeador, então lance a semente. Segundo lugar, nós vamos lançar muitas vezes em solos que não vão nos dar o fruto. Isso vai acontecer. Mas nesses 3 tipos de solos que a gente viu aqui, que as sementes não floresceram. Mas aquela que porventura cair em solo fértil, num coração cheio da vontade de conhecer a vontade de Deus, o amor, a compaixão, a ajuda ao próximo, e todos aqueles adjetivos que a gente encontra em ensinamentos e princípios dos evangelhos, se cair em terra boa, o próprio Espírito Santo vai trabalhar e vai aplicar a salvação no coração das pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, lance a sua semente, não importa aonde você está lançando, porque a hora que cair em solo fértil, o que vai acontecer? Vai dar fruto. E o que Jesus disse aqui é muito interessante. Ele deu a 100, a 60 e a 30 por um. Então, ele termina o texto, o versículo 9 aqui do capítulo 13, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, eu e você ouvimos. Então, agora nós precisamos sair a semear e pregar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você que está enfrentando dificuldades, que a palavra de Deus possa cair em solo bom, num solo fértil, para que ela mesmo tenha fruto. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos, Pai, que a igreja seja uma igreja semeadora, que possamos semear sempre, não deixarmos de lado esse princípio da Tua palavra para com a Tua igreja. Devemos semear a boa semente, a palavra de Deus nos corações. Quando o Senhor quiser e o Espírito Santo aplicar a salvação, essa semente vai frutificar a 100, a 60, a 30 por 1. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem um projeto maravilhoso para a vida daquelas pessoas que vivem sem rima, sem rumo e que podem ter expectativa e esperança em dias melhores. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Amém.